Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao Leitura Interativa. Eu sou a Ana Lúcia, prazer. O objetivo do livro, esse é um canal de leitura, e o objetivo do canal é eu ler alguns livros e vocês ouvirem enquanto vocês estão fazendo uma outra coisa, como andando de ônibus, ou descansando do almoço no trabalho, ou fazendo uma caminhada, enfim. E é um canal também que pode ser muito útil a pessoas com deficiência visual. Se você conhecer alguém, você pode indicar o meu canal para ele. E, independente de você ter deficiência ou não, seja bem-vindo ao meu canal, tá bom? E o livro que eu escolhi ler para vocês chama-se O Mulato, de Aloysio Azevedo. É Clique Editora. O Aloysio Azevedo foi um escritor muito famoso, né? E ele escreveu esses livros aqui, inclusive, pedem nas escolas. Eles pedem para ler esses livros na escola também. Contracapa. Estamos apresentando O Mulato, de Aloysio Azevedo, obra que faz parte dos grandes clássicos da literatura em língua portuguesa. Este título é presença obrigatória em toda boa biblioteca, faz parte dos currículos de primeiro e segundo graus das escolas de todo o país e é indicado para os exames vestibulares. No final do livro, a seção para entender o mulato destina-se aos estudantes. Traz dados sobre a vida e a obra de Aloysio de Azevedo e um estudo detalhado sobre este título. Vamos iniciar a leitura. Página 17. O Mulato. Capítulo 1. Era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase que se não podia sair à rua. As pedras escaldavam, as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol, como enormes diamantes. As paredes tinham reverberações de prata polida, as folhas das árvores nem se mexiam. As carroças d'água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios. E os aguadeiros, em mangas de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes. Em certos pontos não se encontrava viva alma na rua. Tudo estava concentrado, adormecido, só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho. A Praça da Alegria apresentava um ar fúnebre. De um casebre miserável, de porta e janela, ouviam-se gemer os armadores enferrujados de uma rede e uma voz tísica e aflautada de mulher cantar em falsete a gentil Carolina Arabella. Do outro lado da praça era uma preta velha, vergada por imenso tabuleiro de madeira, sujo, ceboso, cheio de sangue e coberto por uma nuvem de moscas. Apregoava em tom muito arrastado e melancólico, fígado, rins e coração. Era uma vendedeira de fatos de boi. As crianças nuas, com as perninhas tortas pelo costume de cavalgar as ilhargas maternas, as cabeças avermelhadas pelo sol, a pele crestada, os ventrezinhos amarelentos e crescidos, corriam e guinchavam, empinando papagaios de papel. Um ou outro branco, levado pela necessidade de sair, atravessava a rua, suando vermelho afogueado, à sombra de um enorme chapéu de sol. Os cães, estendidos pelas calçadas, tinham uivos que pareciam gemidos humanos, movimentos irracíveis, mordiam o ar querendo morder os mosquitos. Ao longe, para as bandas de São Pantaleão, ouvia-se apregoar arroz de Veneza, mangas, mocajubas. As esquinas, nas quintandas vazias, fermentavam um cheiro acre de sabão da terra e aguardente. O quitandeiro, assentado sobre o balcão, cochilava a sua preguiça. Morrinhenta, acariciando seu imenso e espalmado pé descalço. Da praia de Santo Antônio enchiam toda a cidade os sons invariáveis e monótonos de uma buzina, anunciando que os pescadores chegavam do mar. Para lá convergiam, apressadas e cheias de interesse, as peixeiras, quase todas negras,
muito gordas, o tabuleiro na cabeça, rebolando os grossos quadris trêmulos e as tetas opulentas. A Praia Grande e a Rua da Estrela contrastavam, todavia, com o resto da cidade, porque era aquela hora justamente a de maior movimento comercial. Em todas as direções cruzavam-se homens esbofados e rubros, cruzavam-se os negros no carreto e os caixeiros que estavam em serviço na rua. Avultavam os paletós sacos, de brim pardo, mosqueado nas espáduas e nos sovacos por grandes manchas de suor. Os corretores de escravos examinavam à plena luz do sol os negros e moleques que ali estavam para ser vendidos, revistavam-lhes os dentes, os pés e as virilhas. Faziam-lhes perguntas sobre perguntas, batiam-lhes com a biqueira do chapéu nos ombros e nas coxas, experimentando-lhes o vigor da musculatura, como se estivessem a comprar cavalos. Na casa da praça, debaixo das amendoeiras, nas portadas dos armazéns, entre pilhas de caixões de cebolas e batatas portuguesas, discutiam-se o câmbio, o preço do algodão, a taxa do açúcar, a tarifa dos gêneros nacionais. Volumosos comendadores resolviam negócios, faziam transações, perdiam, ganhavam, tratavam de embarrilar uns aos outros, com muita manha de gente de negócios, falando numa gíria só deles, trocando chalaças pesadas, mas em plena confiança de amizade. Os leiloeiros cantavam em voz alta o preço das mercadorias, com um abrimento afetado de vogais. Diziam mal-réis em vez de mil-réis. À porta dos leilões aglomeravam-se os que queriam comprar e os simples curiosos. Corria um quente e grosseiro zum-zum de feira. O leiloeiro tinha piscos de olhos significativos, de martelo em punho, entusiasmado, e o ar trágico mostrava entusiasmado. O ar trágico mostrava que o braço erguido, um cálice de cachaça ou, comicamente acocorado, embrocava com o furador os peneiros de farinha de milho. E quando chegava a ocasião de ceder à fazenda, repetia o preço muitas vezes, gritando e, afinal, batia o martelo com grande barulho, arrastando a voz em um tom cantado e estridente. Viam-se deslizar pela praça os imponentes e monstruosos abdômenes dos capitalistas, viam-se cabeças escarlates e descabeladas, gotejando suor por debaixo do chapéu de pelo, risinhos de proteção, bocas sem bigode dilatadas pelo calor, perninhas espertas e suadas na calça de brim de Hamburgo, e toda esta atividade, posto que um tanto fingida, era geral e comunicativa. Até os ricos ociosos que iam para ali encher o dia, e os caixeiros que faziam cera, e até os próprios vadios desempregados aparentavam diligência e prontidão. A varanda do sobrado de Manuel Pescada, uma varanda larga e sem forro no teto, deixando ver as ripas e os caibros que sustentavam as telhas, tinha um aspecto mais ou menos pitoresco com a sua bela vista sobre o rio Bacanga, e as suas rótulas pintadas de verde Paris. Toda ela abria para o quintal, estreito e longo, onde à míngua de sol se mirravam duas tristes pitangueiras, e passeava solenemente um pavão da terra. As paredes barradas de azulejos portugueses e para o alto, cobertas de papel pintado, mostravam nos seus desenhos repetidos de assuntos de caça, alguns lugares sem tinta, cujas manchas brancacentas traziam a ideia joelheiras de calças surradas.
Ao lado, dominando a mesa de jantar, aprumava-se um velho armário de jacarandá polido, muito bem tratado, com as vidraças bem limpas, expondo as pratas e as porcelanas de gosto moderno. A um canto dormia, esquecida, na sua caixa de pinho envernizado, uma máquina de costura de Wilson, das primeiras que chegaram ao Maranhão. Nos intervalos das portas simetrizavam-se 4 estudos de Julien, representando uma litografia as estações do ano. Defronte do guarda-louça, um relógio de corrente embalava melancolicamente a sua pendula do tamanho de um prato e apontava para as 2 horas da tarde. Não obstante, ainda permanecia sobre a mesa a louça que servira ao almoço. Uma garrafa branca com os restos de vinho de Lisboa cintilava a claridade reverberante que vinha do quintal. De uma gaiola dependurada entre as janelas desse lado chilreava sabiá. Fazia preguiça estar ali. A viração do bacanga refrescava o ar da varanda e dava ao ambiente um tom morno e aprazível. Havia a quietação dos dias inúteis, uma vontade laça de fechar os olhos e esticar as pernas. Lá defronte, nas margens opostas do rio, a silenciosa vegetação do anjo da guarda estava a provocar boas cestas sobre o capim. Debaixo das mangueiras as árvores pareciam abrir de longe os braços, chamando a gente para a calma tepidez das suas sombras. Então, Ana Rosa, que me respondes? Disse Manuel, esticando-se mais na cadeira em que se achava sentado, à cabeceira da mesa, em frente da filha. Bem sabes que te não contrario. Desejo este casamento, desejo. Mas, em primeiro lugar, convém saber se ele é do teu gosto. Vamos lá, vamos, fala. Ana Rosa não respondeu e continuou muito embebida, como estava, a rolar sobre a ponta cor-de-rosa dos seus dedos as migalhas de pão que ia encontrando sob a toalha. Manuel Pedro da Silva, mais conhecido por Manuel Pescada, era um português de uns 50 anos, forte, vermelho e trabalhador. Diziam-no atilado para o comércio e amigo do Brasil. Gostava da sua leitura nas horas de descanso. Assinava respeitosamente os jornais sérios da província e recebia alguns de Lisboa. Em pequeno, meteram-lhe na cabeça vários trechos do Camões e não lhe esconderam de todo o nome de outros poetas. Prezava com fanatismo o Marquês de Pombal, de quem sabia muitas anedotas e tinha uma assinatura no gabinete português, a qual lhe aproveitava menos a ele do que a filha, que era perdida pelo romance. Manuel Pedro foi casado com uma senhora de Alcântara, chamada Mariana, muito virtuosa e, como a melhor parte das maranhenses, extremada em pontos de religião. Quando morreu, deixou em legado 6 escravos a Nossa Senhora do Carmo. Bem triste foi essa época, tanto para o viúvo como para a filha orfanada, coitadinha, justamente quando mais precisava do amparo maternal. Nesse tempo, moravam no Caminho Grande, numa casinha térrea, para onde a moléstia de Mariana os levara em busca de ares mais benignos. Manuel, porém, era já então negociante e tinha o seu armazém na Praia Grande, mudou-se logo com a pequena para o sobrado da Rua da Estrela, em cujas lojas prosperava havia 10 anos no comércio de fazendas por atacado. Para não ficar só com a filha, que se fazia uma mulher, convidou a sogra, Dona Maria Bárbara, a abandonar o sítio em que vivia e ir morar com ele e mais a neta. A menina precisava de alguém que a guiasse, que a conduzisse.
Um homem nunca podia servir para essas coisas. E se fosse a meter em casa uma preceptora, meu bom Jesus, que não diriam por aí. No Maranhão falava-se de tudo. Dona Maria Bárbara, que se decidisse a deixar o mato e fosse de muda para a Rua da Estrela, não teria que se arrepender. Havia de estar como em sua própria casa, bom quarto, boa mesa e plena liberdade. A velha aceitou e lá foi, arrastando os seus 50 e tantos anos, alojar-se em casa do genro, com um batalhão de moleques suas crias, e com os cacaréus ainda do tempo do defunto marido. Em breve, porém, o bom português estava arrependido do passo que dera. Dona Maria Bárbara, apesar de muito piedosa, apesar de não sair do quarto sem vir bem penteada, sem lhe faltar nenhum dos cachinhos de seda preta com que ela emoldurava disparadamente o rosto enrugado e macilento, apesar do seu grande fervor pela igreja e apesar das missas que papava por dia. Dona Maria Bárbara, apesar de tudo, saíra-lhe a má dona de casa. Era uma fúria, uma víbora, dava-nos escravos por hábito e por gosto. Só falava a gritar e, quando se punha a ralhar, Deus nos acuda. Incomodava toda a vizinhança, insuportável. Maria Bárbara tinha o verdadeiro tipo das velhas maranhenses criadas na fazenda. Tratavam muito dos avós, quase todos portugueses. Muito orgulhosa, muito cheia de escrúpulos, de sangue. Quando falava nos pretos, dizia os sujos, e quando se referia a um mulato, dizia o cabra. Sempre fora assim, e como devota não havia outra. Em Alcântara, tivera uma capela de Santa Bárbara e obrigava a sua escravatura a rezar aí todas as noites em coro, de braços abertos, às vezes algemados. Lembrava-se, com grandes suspiros, do marido, do seu João Hipólito, um português fino de olhos azuis e cabelos loiros. Este João Hipólito foi brasileiro adotivo e chegou a fazer alguma posição oficial na Secretaria do Governo da província e morreu com o posto de coronel. Maria Bárbara tinha grande admiração pelos portugueses, dedicava-lhes um entusiasmo sem limites, preferia-os em tudo aos brasileiros. Quando a filha foi pedida por Manuel Prado, então principiante no comércio da capital, ela dissera: bem, ao menos tenho a certeza de que é branco. Mas o Pescada não compreendeu a esposa, nem foi amado por ela. A virtude, ou talvez simplesmente a maternidade, apenas conseguiu fazer de Mariana uma companheira fiel. Viveu exclusivamente para a filha. É que a desgraçada, desde os 15 anos, ainda no responsável arrebatamento do primeiro amor, havia eleito já o homem a quem sua alma teria de pertencer por toda a vida. Esse homem existia hoje na história do Maranhão. Era o agitador José Cândido de Moraes Silva, conhecido popularmente pelo Farol. Fez todo o possível para casar com ele, mas foram baldados os seus esforços, nem só em virtude das perseguições políticas que tão cedo atribularam a curta existência daquela fenomenal criatura, como também pela inflexível posição que tal ideia encontrou na própria família da rapariga. Entretanto, o destino dela se havia prendido à sorte do desventurado maranhense. Quem diria que aquela pobre moça, nascida e criada nos sertões do norte, sentiria, como qualquer filha das grandes capitais, a mágica influência que os homens superiores exercem sobre o espírito feminino? Amou-o sem saber por quê. Sentia-lhe a força dominadora do olhar, os ímpetos revolucionários do seu caráter americano, o heroísmo patriótico da sua individualidade tão superior ao meio em que floresceu. Decorara-lhe as frases apaixonadas e vibrantes de indignação, com que ele fulminava os exploradores da sua pátria estremecida e os inimigos da integridade nacional, e tudo isso, sem que ela soubesse explicar, arrebatou-a para o belo e destemido moço com todo o ardor do seu primeiro desejo de mulher. Página 23. Quando na Rua dos Remédios, que nesse tempo era ainda um arrabalde,
o desditoso herói, apenas com pouco mais de 25 anos de idade, sucumbiu ao jugo do seu próprio talento e da sua honra política. Oculto, foragido, cheio de miséria, odiado por uns como um assassino e adorado por outros como um deus, a pobre senhora deixou-se possuir de uma grande tristeza e foi enfraquecendo e ficando doente, ficando feia e cada vez mais triste até morrer silenciosamente poucos anos depois do seu amado. Ana Rosa não chegou a conhecer o farol. A mãe, porém, muito em segredo, ensinara-lhe a compreender e respeitar a memória do talentoso revolucionário, cujo nome de guerra despertava ainda entre os portugueses a raiva antiga do motim de 7 de agosto de 1831. Minha filha, disse-lhe a infeliz já nas vésperas da morte, não consintas nunca que te casem, sem que ames deveras o homem a ti destinado para marido. Não te cases no ar. Lembra-te que o casamento deve ser sempre a consequência de suas inclinações irresistíveis. A gente deve casar porque ama e não que ter de amar porque casou. Se fizeres o que te digo, será feliz. Concluiu pedindo que prometesse, caso algum dia viessem a constrangê-la a aceitar marido contra seu gosto, arrostar tudo para evitar semelhante desgraça, principalmente se então Ana Rosa já gostasse de outro, e por este sim, fosse quem fosse, cometesse os maiores sacrifícios, arriscasse a própria vida, porque era nisso que consistia a verdadeira honestidade de uma moça. E mais não foram os conselhos de que Mariana deu à filha. Ana Rosa era criança. Não os compreendeu logo, nem tão cedo procurou compreendê-los. Mas tão ligados estavam eles à morte da mãe, que a ideia desta não lhe acudia à memória sem as palavras da moribunda. Lembrou-se dos seus namoros, riu-se, coisas de criança. Aos 12 anos namoraram um estudante do liceu. Haviam conversado 3 ou 4 vezes na sala do pai e supunham-se deveras apaixonados um pelo outro. O estudante seguiu para a escola central da corte e ela nunca mais pensou nele. Depois foi um oficial de marinha. Como lhe ficava bem a farda. Que moço engraçado, bonito, como sabia vestir-se. Ana Rosa chegou a principiar a bordar um par de chinelas para lhe oferecer. Antes, porém, de terminado o primeiro pé, já o bandoleiro havia desaparecido com a corveta baiana. Seguiu-se um empregado do comércio, muito bom rapaz, muito cuidadoso da roupa e das unhas. Parecia-lhe que estava ainda a vê-lo, todo metódico, escolhendo palavras para lhe pedir a subida à honra de dançar com ela uma quadrilha. Há tempos. E não queria pensar ainda em semelhantes tolices. Coisas de crianças, coisas de crianças. Agora só o que lhe convinha era um marido. O seu, o verdadeiro, o legal, o homem da sua casa, o dono do seu corpo, a quem ela pudesse amar abertamente como amante e obedecer em segredo como escrava. Precisava de dar-se e dedicar-se a alguém. Sentia absoluta necessidade de pôr em ação a competência que ela em si reconhecia para tomar conta de uma casa e educar muitos filhos. Com estes devaneios, acudia-lhe sempre um arrepiozinho de febre. Ficava excitada, idealizando um homem forte, corajoso, com um bonito talento e capaz de matar-se por ela. E nos seus sonhos agitados debuxava-se um vulto confuso, mas encantador, que galgava precipícios para chegar onde ele estava e merecer-lhe a aventura de um sorriso. Uma doce esperança de casamento. E sonhava o noivado, um banquete esplêndido, e junto dela, ao alcance de seus lábios, um mancebo apaixonado, formoso, um conjunto de força, graça e ternura que a seus pés ardia de impaciência e devorava com o olhar em fogo. Depois via-se dona de casa, pensando muito nos filhos, sonhava-se feliz, muito dependente na prisão do ninho e no domínio carinhoso do marido. E sonhava umas criancinhas loiras,
maternas, balbuciando tolices engraçadas e comovedoras, chamando-lhe mamá. Oh, como devia ser bom! E pensar que havia por aí mulheres que eram contra o casamento. Não, ela não podia admitir o celibato, principalmente para a mulher. Para o homem, ainda passava. Viveria triste só, mas em todo caso era um homem. Teria outras distrações, mas uma pobre mulher, que melhor futuro poderia ambicionar para que o casamento? Que mais, que mais legítimo prazer do que a maternidade? Que companhia mais alegre do que a dos filhos, esses diabinhos tão feiticeiros? Além de que, sempre gostara muito de crianças. Muita vez pedira a quem as tinha que lhes mandasse a fazer-lhe companhia, e enquanto as pilhava em casa, não consentia que mais ninguém se incomodasse com elas. Queria ser a própria a dar-lhes a comida, a lavá-las, vesti-las e acalentá-las. E estava constantemente a talhar camisinhas de fraldas, a fazer toucas e sapatinhos de lã, e tudo com muita paciência, com muito amor, justamente como uma pequenina ela fazia com as suas bonecas. Quando alguma de suas amigas se casava, Ana Rosa exigia dela sempre um cravo do ramalhete ou um botão das flores de laranjeira da grinalda. Este ou aquele pregava-os religiosamente no seio com um dos alfinetes dourados da noiva e quedava-se a fitá-los cismando, até que dos lábios lhe partia um suspiro longo. Muito longo, como de ou do viajante que, em meio do caminho, já se sente cansado e ainda não há visto o lar. Mas o noivo, por onde andava, que não vinha, esse belo mancebo, tão ardente e tão apaixonado, por que se não apresentava logo? Dos homens que Ana Rosa conhecia na província, nenhum decerto podia ser, e, no entanto, ela amava. A quem? Não sabia dizê-lo, mas amava, sim, fosse a quem fosse, ela amava, porque sentia vibrar-lhe todo o corpo, fibra por fibra, pensando nesse alguém íntimo e desconhecido para ela, esse alguém. Página 28. Que não vinha e não lhe saía do pensamento, esse alguém, cuja a ausência a fazia infeliz e lhe enchia a existência de lágrimas. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao Leitura Interativa. Eu sou a Ana Lúcia, prazer. O objetivo do livro, esse é um canal de leitura, e o objetivo do canal é eu ler alguns livros e vocês ouvirem enquanto vocês estão fazendo uma outra coisa, como andando de ônibus, ou descansando do almoço no trabalho, ou fazendo uma caminhada, enfim. E é um canal também que pode ser muito útil a pessoas com deficiência visual. Se você conhecer alguém, você pode indicar o meu canal para ele. E, independente de você ter deficiência ou não, seja bem-vindo ao meu canal, tá bom? E o livro que eu escolhi para vocês chama-se O Mulato, de Aloysio Azevedo. É Clique Editora. O Aloysio Azevedo foi um escritor muito famoso, né? E ele escreveu esses livros aqui, inclusive, pedem nas escolas. Eles pedem para ler esses livros na escola também. Página 29. E com um suspiro feito de desejos mal satisfeitos, a viúva concluía, pesarosa, que prazeres nesta vida conhecer apenas 10 dias e 10 noites. Ana Rosa compadecia-se da amiga e escutava-lhe de boa fé as frioleiras. Na sua ingênua e comovida sinceridade, facilmente se identificava com a história singular daquele casamento tão infeliz e tão simpático. Por mais de uma vez chegou a chorar pela morte do pobre moço oficial da infantaria. Dona Eufrasinha instruiu a sua nova amiga em muitas coisas que esta mal sonhava. Ensinou-lhe certos mistérios da vida conjugal. Pode dizer-se que lhes deu lições de amor. Falou muito nos homens, disse-lhe como a mulher esperta devia lidar com eles, quais eram as manhas e os fracos dos maridos ou dos namorados, quais eram os tipos preferíveis, o que significava ter olhos mortos, beiços grossos, nariz comprido. A outra ria-se, não tomava a sério aquelas bobagens da Eufrasinha. Mas intimamente ia, sem dar por isso,
reconstruindo o seu ideal pelas instruções da viúva. Fê-lo menos espiritual, mais humano, mais verossímil, mais suscetível de ser descoberto, e desde então, o tipo apenas debuxado ao fundo dos seus sonhos veio para a frente, acentuou-se como uma figura que recebesse os últimos toques do pintor. E depois de vê-lo bem correto, bem emendado e pronto, amou-o ainda mais. Muito mais, tanto quanto o amaria, se ele fora, com efeito, uma realidade. A partir daí, era esse ideal, correto e emendado, a base das suas deliberações a respeito de casamento. Era a bitola por onde ela feria todo aquele que a requestasse. Se o pretendente não tivesse o nariz, o olhar, o gesto, o conjunto, enfim, de que constava um padrão, podia desde logo perder a esperança de cair nas graças da filha de Manuel Pedro. Eufrasinha mudou-se para a cidade, Ana Rosa já lá estava, visitaram-se. E estas visitas, que se tornaram muito íntimas e repetidas, serviram mutuamente de consolo ao afincado celibato de uma e à precoce viuvez de outra. Página 30. Havia empregado no armazém do pai de Ana Rosa um rapaz português de nome Luís Dias, muito ativo, econômico, discreto, trabalhador, com uma bonita letra e muito estimado na praça. Contavam a seu favor invejáveis partidas de tino comercial, e ninguém seria capaz de dizer mal de tão excelente moço. Ao contrário, quase sempre que falavam dele diziam: coitado, e este, coitado, era inteiramente sem razão de ser, porque ao dias, graças a Deus, nada faltava, tinha casa, comida, roupa lavada e engomada, e ainda por cima os cobres do emprego. Mas a coisa era que o diabo do homem, apesar de suas prósperas circunstâncias, impunha certa lástima, impressionava com seu eterno ar de piedade, de súplica, de resignação e humildade. Fazia pena, incutia dó em quem o visse, tão submisso, tão passivo, tão pobre rapaz, tão besta de carga. Ninguém, em caso algum, levantaria a mão sobre ele sem experimentar a repugnância da covardia. Elogiavam-no, entretanto, que não fossem atrás daquele ar modesto, porque ali estava um empregadão detrus. Vários negociantes ofereceram-lhe boas vantagens para tomá-lo ao seu serviço, mas o Dias, sempre humilde, de cabeça baixa, resistia-lhe a pé firme. E tal constância opôs às repetidas propostas que todo o comércio, dando como certo o seu casamento com a filha do patrão, elogiou a escolha de Manuel Pedro e profetizou aos nubentes um futuro bonito e muito rico. Foi acertado, diziam com olhar fito. Manuel Pedro via com efeito naquela criatura trabalhadora e passiva como um boi de carga e econômica como um usuário, o homem mais no caso de fazer a felicidade da filha. Queria-o para genro e para sócio. Dizia a todos os colegas que o seu Dias apenas retirava por ano para as suas despesas a quarta parte do ordenado. Tem já o seu pecúlio, considerava ele. A mulher que o quisesse levava um bom marido. Aquele virá a possuir alguma coisa. É moço de muito futuro. Página 31. E pouco a pouco foi se habituando a julgá-lo já da família e a estimá-lo e distingui-lo como tal. Só faltava que a pequena se decidisse. Mas qual? Ela nem queria vê-lo. Tinha-lhe birra. Não podia sofrer aquele cabelo à escovinha, aquele cavanhaque sem bigode, aqueles dentes sujos, aquela economia torpe e aqueles movimentos de bom sem vontade própria, de homem sem vontade própria. Um somítico classificava Ana Rosa, franzindo o nariz. Uma ocasião o pai contou-lhe no casamento. Com o Dias,
Perguntou espantada. Senhora, papai, soltou uma risada. Manuel não se animou a dizer mais palavras. À noite, porém, contou tudo em particular ao compadre, a um amigo velho, íntimo de casa, o cônego Diogo. Optima sept despecta, sentenciou este. É preciso dar tempo ao tempo, seu compadre. A coisa há de ser. Deixe correr o barco. No entanto, o Dias não se alterara. Esperava calado, pacificamente, sem erguer os olhos, cheio sempre de humildade e resignação. Gente, eu vou parando por aqui, tá bom? E é isso. Aí a gente leu até a página 31. Então a gente recomeça da página 31 mesmo, mas já no capítulo 2 em diante, tá? É onde a gente vai começar novamente. E eu agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus. Este é o Leitura Integrativa e eu sou a Ana Lúcia. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe seu comentário, o que você está achando do livro e do canal. Eu te agradeço por tudo. Fiquem com Deus. Até a próxima leitura e beijo.